Você já ouviu falar no poder dos símbolos na nossa vida e no mundo? Eu quero que você fique até o final desse vídeo para entender melhor qual que é essa coisa toda aí que acontece, que a gente muitas vezes não compreende. O que acontece, né? Muito da simbologia já foi estudada no passado. Quando a gente fala em psicologia, Jung é a referência, né, para esse tipo de assunto. Mas a gente não pode esquecer que ela sempre esteve presente, porque são símbolos que definiram como a história foi contada ao longo do tempo. Primeiro a gente tinha lá escritas rudimentares e hieroglifos, até chegar a uma escrita mais elaborada, né, como a gente tem a nossa hoje. E elaborado eu digo entre aspas, porque talvez ela, por incrível que pareça, ela seja mais pobre do que a do passado. Os símbolos também, né, a gente podia ver nos números, né, muito dos pitagóricos, né, e de quem estuda, por exemplo, numerologia e usa, ela se baseia nisso, que os números eram símbolos. E a gente não se dá conta disso hoje no mundo atual, que o era para representar algo, né? Era uma ideia que era exposta num símbolo. Hoje a gente simplifica as coisas de uma forma muito extrema. A gente não entende mais o significado das coisas. E eu coloco aqui algumas vezes palavras que são muito interessantes da gente analisar, que a gente nem se dá conta que era, o que aquilo significava. Os símbolos, eles têm um poder muito grande sobre a gente. E eles são usados em diversas coisas para conversar conosco mesmo. E muito do Jung lá, que utilizava, né, que parou para estudar muito sobre isso e outras formas aí de entendimento sobre a mecânica social e mecânica de vida, né, até, digamos, os comportamentos mais modernos, né, de marketing, né, eles se baseiam muito em símbolos, né. Muita gente que estuda marketing vai estudar arquétipos, né, os arquétipos que foram levados depois para o marketing, que também, digamos, o primeiro ali a falar mais sobre isso, né, foi o Jung. Então a gente tem que entender que dentro de um entendimento junguiano existe um mundo simbólico, né, um mundo arquetípico que vem ainda acima do simbólico, né, e se a gente for olhar e misturar essas coisas com diversos entendimentos espirituais e filosóficos, como eu sempre trago aqui, eu gosto de estudar diversas coisas e fazer essa correlação, a gente vai ver que muita coisa faz sentido, né? Porque o que acontece? Quem estudou já marketing, o que acontece? Eles usam arquétipos para quê? Para conversar com o teu inconsciente, tá? E aí a gente tem que trabalhar isso. O Jung, por que ele trabalhou muito simbologia, muitas coisas disso? Porque ele trabalhava muito a questão do inconsciente. Estudava muito sobre esse assunto. E a gente tem que entender que existe lá o inconsciente, subconsciente, consciente. Como eu falei já em um vídeo anterior, né, sobre nossos comportamentos, os nossos comportamentos eles são baseados no inconsciente. A gente simplesmente responde a eles, aos estímulos através do inconsciente. O consciente, os estudos mostram que a gente vive em torno de 5% no consciente, né? Em torno de 5 a 15%, vamos colocar essa métrica aí. Em torno de 20% no sub e 65%, 70% até mais no inconsciente. Então, boa parte da nossa vida ela existe no inconsciente. O Jung, entendendo um pouco do inconsciente, também tentou estudar e interpretar muito sonhos, né? Porque os sonhos, ele acreditava na simbologia dos sonhos, né? Quem já fez terapia junguiana vai falar muito sobre sonhos, porque vinham várias teorias ali falando. Mas não quero falar muito da psicologia moderna, só estou falando mais para te ter essa correlação e entendimento. Mas o fato é que sim, os símbolos eles foram formas de transmitir as coisas ao longo do tempo. E quando a gente vê que essas transmissões elas são inconscientes, tá? Elas vão sendo passadas de geração em geração, sem que a gente entenda aquilo ali direito, né? Então, determinada cor, a gente sente determinada coisa, né? Determinado número, letra, a gente sente determinada coisa.
cada uma dessas coisas impacta em nós de uma forma diferente. E a gente precisa entender, então, o que é isso? Qual que é o poder dos símbolos sobre nós mesmos, né? E como é que a simbologia conversa muito forte com o nosso inconsciente? Eu tenho uma série que eu já falei para mim várias vezes, eu vou fazer vídeos sobre essa série porque ela é muito forte simbolicamente, né? E ela traz esse lance das histórias serem contadas de uma forma com que a verdade está por trás, né? Então, símbolos são impressões, impressões são materializações. As materializações conversam com o nosso consciente. O nosso consciente ele funciona através dessas sensações nesse mundo tridimensional aqui. E aí, isso a gente dá significado e a gente reconhece. Mas tudo que está por trás dessas impressões, as ideias originárias, elas estão ainda acima dos arquétipos, né? E essas ideias originárias elas vão decaindo em materialização até chegar nisso, nas ações, no símbolo escrito na letra A, no número 1, e ela é carregada de significados. E isso é explorado muito em contos, em histórias. Então tem várias histórias que a gente não entende, gostei muito dessa história, mas ela é uma história simbólica, né? Para quem escreve copyright, as coisas vai ver a história do herói, né? A jornada do herói, ela pega os símbolos principais de uma vida que carrega por trás onde todo mundo se identifica, né? Que aí entra nessa questão de um compartilhamento de inconsciente que a gente vai trazer, se eu trazer para o nome mais moderno, Jung é o inconsciente coletivo, né? Mas eu vou voltar um pouco no inconsciente coletivo, uma coisa muito interessante para te parar para pensar, tá? Mas eu quero falar agora aqui das histórias dos símbolos e dar um exemplo para ti, tá? Como eu estava falando, tem um seriado que ele é baseado num livro que o cara, esse que escreveu o livro, eu tenho certeza que o cara era um cara com uma visão muito interessante. Não era mais, ele tinha entendimentos maiores do que o padrão, tá? E ele escreveu os livros A Roda do Tempo, onde chegou agora, né? Foi o livro, tem aqui o livro, depois tem que achar ali, mas chegou no seriado lá, A Roda do Tempo, no Netflix, na Amazon, né? Que tá, acho que na segunda ou terceira temporada. Aquele livro e aquele seriado, ele é assim, ó, riquíssimo em simbologia, tá? Eu poderia e eu gostaria de fazer isso um dia, era fazer uma série de vídeos aprofundando cada uma das coisas. Mas uma das coisas é a roda do tempo, né? Ou seja, a roda sempre roda, né? A história sempre se repete. Os ciclos estão muito fortes nesse seriado, né? Ele vai falar sobre as 7 rodas, sobre as 7 rondas, vamos dizer, se eu fazer correlação com o hinduísmo arcaico lá, né? Com esotérico. A gente vai ver muita coisa ali interessante. E um dos símbolos que eles usam ali, que eu curto muito, é o símbolo dos portais, né? Porque os portais, dentro das histórias, essas mais alegóricas, ficção, científica, etc., vai trazer a ideia das nossas mudanças de vida. Ela é simbologia para tomadas de decisões de mudanças de vida. Então, tem um capítulo lá que tem a mulher, que é a razão lá, que conduz, né, o grupo a sua jornada, né, de descobrimento, né, da sua força interior, aí ali a jornada do herói, vamos dizer, né, sendo construída. Eles param uma hora num portal, né, e o portal se abre. E esse portal, quando se abre, ele representa isso. É uma oportunidade que aparece na nossa vida. E o portal, ele é escuro. Tu não sabe o que está lá do outro lado. Tu tem um caminho a trilhar, que nem no caso deles lá, eles queriam chegar em tal lugar. O portal era um caminho para eles chegar até lá, ou seja, eles sabiam um objetivo. Mas naquele momento eles tinham que tomar uma decisão
porque eles não sabiam onde para onde eles iam ir depois daquela decisão. E isso tem a ver com a nossa vida. Quando a gente vai tomar uma decisão de uma mudança, a gente não sabe para onde a gente vai, o que vai acontecer logo na sequência. Então a primeira escolha é: eu entro no portal ou não entro no portal? Eu tomo a decisão de mudar, de sair do lugar que eu conheço para um lugar que eu desconheço, em função de um objetivo futuro ou não? E a partir do momento que tu entra nesse portal, e eu vou relatar desse seriado, é que eles entram e aí pegam um bastão com fogo, né? Onde botam fogo ali, porque isso também representa a questão desse processo nosso de mudança, que é o quê? O bastão, ele ilumina os próximos 2, 3 passos. Ele não ilumina o caminho todo. E quando o portal e depois também, quando tu entra no portal, o portal se fecha, ou seja, tu tomou a decisão, tu não tem como voltar atrás. Tu não vai conseguir voltar a ser o que era, porque todo mundo, quando muda, nunca mais é quem era. Por isso que cada um de nós aqui não é o que era há 5 anos atrás, porque a gente tomou decisões que fizeram a gente mudar. Só que a partir do momento que a gente entrou no portal, a nossa jornada tem que seguir. E nesse caminho da jornada, como eu falei, tu tá ali com bastão, tu só vê os próximos 3 passos, ou seja, nesse processo de mudança, tu tem que focar no agora e no que tu vai fazer na sequência, senão tu enlouquece. E o bacana é esse seriado que eles vão caminhando, e aí eles recebem uma orientação que é uma orientação fantástica, cheia também de significados e simbolismo, em função do que está acontecendo ali, que a pessoa que eu não lembro quem é que diz, mas diz para ele: olha, aqui para a gente cruzar tem um animal aqui, um ser que pode te derrubar, vai te matar, vocês não vão voltar. Se vocês derem voz para ele, ele vai tentar fazer vocês ficarem com dúvida. Então, não escuta. E é muito interessante, porque daí eles vão caminhando, eles estão num caminho, estão meio perto de chegar já no outro lado do portal para sair. E aí chega um negócio lá, porque deu um barulho ali, caiu e tal. E aí o que acontece? Esse ser que aparece começa a colocar um monte de dúvidas, né? Dizendo: tu não é isso, tu não é merecedor, tu matou não sei o que, tu fez não sei o que. Começa a colocar um monte de dúvida para que a pessoa paralise e não siga na mudança, até chegar ao portal seguinte. Então, assim, é esse processo de mudança onde a gente sabe que a gente quer chegar lá, a gente dá o primeiro passo, a gente caminha um passinho de cada vez, mas no meio do caminho vão vir as dúvidas, vão vir aquelas vozes que vão tentar nos afastar de chegar no nosso desafio. E nesses momentos de mudança ele é muito crucial, porque tu tá sozinho, tu tá ali na escuridão, entende? Tu tá caminhando, e ali é interessante, cada um representa uma força. Então, no fim, na verdade, é uma pessoa só, tanto que se vocês verem, diz que era o dragão, não sei o que, e o próprio nome dragão, se eu pudesse falar tanta coisa aqui, a simbologia para entender o que é o dragão, nos mistérios antigos, né, o significado disso, mas o dragão ele se transformou em 4 crianças, que também é muito interessante se tu for olhar. Na verdade são 5, né? 4 que entram no portal e um mais... Desculpa, são 4 mesmo, que são também as 4 forças, né? Que eu já fiz um vídeo aqui do Bhagavad Gita. As 4 forças são 4 cavalos na carruagem, com Krishna guiando, Arjuna, enfim, um grande livro, né, da cultura hindu. Mas enfim, então assim, ele vira 4 crianças, né? Então ele vira 4 forças que tem ali, que são diferentes dentro de cada um. E aí o lance que eu não quero me perder aqui é que nesse momento a gente vai estar ali, né, caminhando com isso. Cada ser que aparece ali, ele é uma parte da gente. E é uma parte da gente fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, enfim. Volto a dizer, os livros dele e o seriado é altamente simbólico, assim, é fantástico para quem gosta disso. Eu gosto. Daí tu olha o seriado e quem gosta disso vai dizer: que é fuder, não sei o que, gostei um monte e tal. Só que por quê? Porque por dentro da história tá cheia de simbolismo. Nenhum personagem, nenhum símbolo, nenhuma roupa que tá ali, a cor é essa, a cor é aquela. Tudo tem um motivo de estar ali. Então, o caminho
do portal é o nosso caminho de mudança. É aquele momento onde a gente toma a decisão, onde depois de tomar a decisão a gente tem que se preocupar em fazer as coisas dia após dia, não olhar muito para frente, senão ansiedade, dúvida vai vir. Vai ter aquele momento que vai estar escuro, que tu vai se sentir sozinho, e uma voz vai chegar na tua cabeça e vai tentar te derrubar. E tu vai ter que seguir. Então essa jornada ela é muito interessante, ela é simbólica dentro de vários contos, histórias, tudo mais, para nos mostrar a verdade. Então, o que Jung e outros, o Jung na psicologia, mas outros seres no passado, tudo, eles sempre disseram para nós, vamos prestar atenção nos símbolos, vamos entender as coisas sob um prisma. E a gente quando eu comecei a falar dos espirituais, eu comecei a falar sobre essa questão do que é realidade, do que é ilusão, a gente tem que entender que por trás de tudo isso existem padrões, né? Os pitagóricos vão sempre acreditar nas formas geométricas, né? Porque o universo seria criado sempre com essas formas e tal, entre outros filósofos, porque eles acreditavam já que o universo era um modelo matemático, né? Olha a loucura. Hoje a física quântica também vai falar um pouco sobre isso, né? Sobre essas questões. E aí o lance é o seguinte, que daí a gente começa a entender essa questão simbólica, a gente começa a perceber padrões, a gente começa a entender que talvez coisas são previstas, porque tu começa a entender que existem padrões também. Tudo existe padrão, porque tudo tem uma ideia, né? E a partir dessa ideia ela vem sendo materializada até um negócio. Então quem consegue entender como é que da ideia tudo se torna material, tu começa a identificar o que vai acontecer no futuro. Segunda coisa, como também as grandes inteligências sabem que tudo é cíclico, e de uma forma cíclica bem maior do que tu e eu imaginamos, tu começa também a poder prever coisas do futuro. E aí, muitos, talvez aqui não entendam a parada, mas muitos dos caras que falavam de futuro, e um livro específico da Bíblia ali, que muita gente entende ela errada, porque, enfim, educação católica, não sabe que na verdade ela não está falando do futuro, ela está falando do passado. Tá? Mas dizem que é do futuro, mas ela é do passado. Mas por quê? Porque o passado vai se repetir no futuro. Sempre foi assim e sempre será assim. Tá? Então, eu quero daí voltar naquele outro assunto que é muito importante para a gente falar sobre ilusão e realidade, que é o inconsciente coletivo, né? Que o Jung chamou de inconsciente coletivo. Né? E aí eu quero fazer uma analogia nessa parada inconsciente coletivo com a internet, tá? No sentido para vocês entenderem que inconsciente coletivo, hoje o nosso modelo computacional que vai falar sobre conexões, e também trazendo mais um termo novo aqui para alguns, né, que é o Akasha, que é como no passado lá o pessoal reconhecia as coisas. Todas eu vou explicar sobre o mundo moderno para explicar essas outras duas coisas no mundo psicológico e num nível acima, tá? Quando eu estou aqui, ou trabalho lá na empresa, eu estou no computador e eu decido acessar um arquivo para enviar para alguém, esse arquivo ele já não existe mais no meu computador, ele existe num servidor, onde qualquer um que está na rede compartilha daquele servidor, pode acessar aquele arquivo, que é basicamente uma memória que foi redigida, né, e compartilhar com qualquer outra pessoa. Eu dou comando nesse computador, mas a informação está no servidor. Tá? Quando a gente vai falar, tá? Não sei se vocês já viram um vídeo de memória se formando, tá? Mas vocês têm que entender, quando eu vou falar de memória, a gente acha que memória é como um livro, tá guardado aqui, eu pego, essa aqui é a memória. Não, memória, ela é uma rede neural. É muito louco isso, tá? Porque memória é uma rede neural. Memória, ela não existe como um arquivo, tá? Ela não é como um livro que tu puxa e tá ali as coisas escritas. Não, elas são conexões neurais. E é muito interessante porque já se viu, e estão estudando mais isso para tentar entender melhor, que às vezes a mesma conexão neural é ativada com memórias buscadas diferentes.
E o que é as conexões neurais? É a eletricidade. Eu também não sei se tu já viu, e eu quero suscitar essas duas coisas porque eu acho muito interessante para a gente parar para pensar, porque não existem respostas para isso ainda, tá? Que é como é que se cria, quando a gente tem um insight, né, criativo de se criar uma nova ideia, como é que ela acontece? O nosso cérebro ele é eletricidade, ele funciona por vibração, tá? E aí o que acontece? Quando tem um insight, vem uma vibração diferente da nossa vibração padrão e dá aquela e liga uma luz, é tipo uma luz que conecta, assim, ela dá uma explosão. É uma conexão de eletricidade. De onde é que veio aquela informação para fazer aquela conexão? De onde é que surgiu aquilo? Se aquilo não existia na nossa mente antes? Quem é que fez uma vibração numa onda nova entrar numa vibração padrão que é do nosso cérebro? De onde é que veio isso? Isso aí nos permite perguntar, será que essa informação já existia antes da gente tomar consciência dela? E se ela existia, onde é que ela existia em algum lugar? Se a gente for para as filosofias antigas, nós vamos chegar no Akasha. O Akasha seria, digamos, o servidor universal, onde tudo que já existiu, tudo que vai existir, já está lá em caráter de informação. Algumas pessoas já teriam capacidade de acessar isso e buscar as informações do futuro lá. Porque assim, eu vou entrar numa outra parada louca aqui, que muita gente, a gente tem que entender que a gente é tridimensional, a gente vai enxergar e perceber as coisas em cima só de 3 dimensões. E as dimensões, como eu já expliquei para vocês quando a gente forma a realidade, elas são nossos limites de percepção. A dimensão é isso, né? A gente tem 3 dimensões porque a gente percebe limitado a essas 3 dimensões. Fora dessas 3 dimensões a gente já não percebe. E muitos físicos vão dizer que a 4ª dimensão é o tempo. Porque também é uma forma de entender. Muita gente já falou e fala que o tempo não existe, ele é uma ilusão, ele seria então, portanto, uma 4ª dimensão, porque ele nos limita dentro de uma ideia de passado, presente e futuro. Só que quando a gente acessa essas outras coisas e busca essas informações e estuda, a gente chega num princípio, numa ideia onde não existe tempo, onde passado, presente e futuro coexistem. É muito interessante, muito louco. Mas isso é o que no passado se usava de Akasha. Hoje tem gente que vai ler lá registros akáshicos e tal, e a gente tem que sempre ter muito cuidado, né, com isso. Eu não vou dizer que é real ou irreal. Eu posso te dizer que tem gente mais preparada e gente menos preparada, e como tudo hoje tem uma banalização muito grande. Mas é muito interessante a gente parar para pensar que aquilo lá, digamos, existe um registro já de tudo isso, como se fosse um grande servidor, que seria um inconsciente coletivo, que todo mundo compartilha aquelas coisas, aquelas pré-programações mais profundas, né? Como eu estou usando agora a analogia, né? Com um servidor, né? Muita gente vai dizer, mas o que é isso e tal? Dentro de muitos estudos metafísicos, né? É aquela graduação mais sutil, que é do éter, né? É o éter lá na forma mais sutil, né? E aí a gente entra talvez na física quântica, aí é uma questão bem minha, pessoal, dentro dos meus estudos aí, que eu tenho uma sugestão, assim, uma ideia que me perambula na cabeça, que a matéria escura, né, que até hoje os físicos ainda não entenderam o que é e como é que funciona, porque para quem não entende, antigamente no passado se achava que tinha o vácuo e tal, depois descobriram que quase tudo não, a grande parte, né, do nosso universo ele é formado de matéria escura. E ninguém sabe ainda o que é. Eles só sabem que existe isso, mas eles ainda estão tentando descobrindo. É muito legal, tem muita gente querendo entender como é que isso impacta. Talvez essa matéria escura seja o tal do Akasha dos antigos. Se é, não sei, mas é uma questão interessante da gente refletir. E o que eu quero dizer com tudo isso? A gente tem que entender que os símbolos são informações que trabalham no nosso inconsciente. O nosso inconsciente, através dos sonhos ou de outras coisas, ele percebe coisas que nós, no consciente, não percebemos. Só que a gente é a união de tudo isso. A gente vive
nesse ambiente que troca essas informações e a gente só percebe uma parte de tudo. E a gente precisa ampliar. Então, a própria consciência, a gente tem que cuidar porque tem vários... Quando eu falo consciência, tem vários níveis de consciência, né? Tem essa consciência racional, mental, como já falei, né? Tem a consciência das emoções, tem a consciência que é o quê? Tomar consciência, né? Perceber as coisas dentro do mundo. Mas, porém, tem as consciências mais amplas, né? Tem as consciências espirituais e etc., né? Que a gente trabalharia nos 7 corpos. E o número 7 aí como esse número tão forte, né? Muitos vão dizer cabalístico e tal, mas é muito anterior a esses entendimentos, o poder do 7, né? Dos 7 dias, né? De criação, etc. O 7 é um número muito poderoso, é um número muito simbólico, né? Na história da humanidade e fora da humanidade. Então, o que eu queria só trazer um pouquinho é para a gente se dar conta, tá? De símbolos, se dar conta de padrões, se dar conta de movimentos que existem fora do nosso dia a dia comum. Se a gente começar a perceber, olhar para as coisas, entender que tudo tem padrão, tudo vibra, tudo tem uma ordem por trás, tu começa a entender que isso aqui é um pouco diferente do que tu sempre imaginou, tá? Então, é para despertar um pouco esse teu gatilho. Eu trouxe algumas informações aqui, como eu já falei, sempre é filosófica, científica, tem neurociência no meio, tem física, que tu pode pesquisar isso que eu falei, tu vai encontrar lá, para te parar pra pensar, puta, as coisas são um pouco diferentes, acho, do que eu estava imaginando. Mas qual que é a resposta de tudo isso? Não sei, a gente está nessa jornada, nesse caminho, trocando, trazendo coisa nova, tá? Então a gente se vê no próximo vídeo. Se tu gostou, curte aqui. Se tu achou legal, compartilha. Se tu quiser comentar, tirar alguma dúvida, opinião, pode escrever aqui embaixo. Tchau, tchau.